você acha que futebol acontece só dentro de campo? Você não tem ideia do que acontece nos bastidores. Aqui é resenha, história que não sai na coletiva. É aquilo que rola no vestiário, nos bastidores e coisa, ó, que o Thiago tem história que vai contar pra gente. Eu sou a Vivian Castanheda e comigo Renato Simon e ele, um ex-jogador profissional, Thiago Barcelos. A gente vai contar tudo para vocês o que rola nos bastidores. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Na Meiuca Podcast. E pra quem nasceu e não sabe o que é esse podcast, o que é Na Meiuca, vamos apresentar eles pra você hoje. Thiago, por que nasceu essa história Na Meiuca? Bom, na Meiuca foi um papo informal que eu tive com você, Renato, falando sobre futebol, que é coisa que a gente ama, né? E o nome surgiu porque na Meiuca é onde acontece todo o jogo, é onde se pensa, onde tem os craques, o camisa 10. E eu falei, Renato, por que não fazer um podcast na Meiuca, para um papo inteligente, para um papo descontraído, para um papo legal sobre futebol? E aí, eu, Vivian Castanheda, como amo futebol, como uma boa corintiana que sou, falei, vocês não vão fazer esse podcast sozinho, não. Tem que ter a voz feminina aqui, porque menina também gosta de futebol. Então, meninos, vamos nos apresentar para que eles possam conhecer quem somos antes de começarmos o nosso Na Meiuca Podcast. Quer começar, Renato? Claro, eu tinha o meu podcast, não sei nem se ele vai continuar depois desse. Depois do futebol, acho que a natação vai diminuir. Fui eleito o melhor podcast 2025 na seção de esportes e já venho com outro podcast de esporte para concorrer com o meu próprio podcast. Mas eu sempre amei futebol desde pequeno. Nasci dentro do Parque São Jorge. A Vivian tá fazendo eu revelar coisas que eu nunca fiz. Primeiro que eu não gosto de falar dos meus bastidores, da minha vida pessoal. Eu fui no Compartilha Cast e falei, e ninguém que vai nos meus cursos, das minhas palestras, meu podcast, sabe o time que eu torço de coração. Eu falo que futebol, religião e relacionamento a gente não fala em redes sociais. E aí agora eu já revelei toda a minha história, agora estou revelando meu time do coração. Olha aqui, ó. Nasci dentro do Parque São Jorge, fui sócio do Parque São Jorge. Meus pais foram da diretoria do Corinthians. Era quarta e domingo, jogos no Pacaembu. Nasci dentro do Corinthians. Acho que eu tenho foto ali de meses com Sócrates, Vicente Mateus, Birubiru, entre outros. Não tinha outra opção em casa a não ser corintiano. E aí eu vou unir o útil ao agradável, o amor que eu tenho pelo futebol e o amor que eu tenho pelo podcast. E aí, numa conversa com o Thiago, como ele falou, surgiu na Meiuca. Mas eu sei que ele criou esse nome só porque ele era o 10 do São Paulo, é ou não é? Pois é, eu já era meia atacante, joguei muito de 8, joguei muito de 10, que na época que eu jogava não existia um número fixo como hoje em dia. Então eu estava sempre ali entre o 8 e o 10, que era a função que pensava, que alimentava os atacantes. E vamos falar sobre futebol e os Quero bastidores. saber como a Vivian chegou. Conta a história aí, Vivian. Bom, eu já meio que introduzi aqui para a galera que, como eu sou apaixonada por futebol desde criança, fui criada pelo meu pai, e meu pai, ele vive futebol na veia, assim. Meu pai assiste futebol de primeira, segunda, se tiver 10ª divisão, meu pai está assistindo. E como eu sempre estive ao lado do meu pai, a gente sempre assistiu muito futebol. E o meu pai me levava para assistir, eu sou corintiana, ele é corintiano, mas a gente ia para o Morumbi assistir Palmeiras e São Paulo, 15 de Piracicaba e Mirassol, todos esses times a gente ia no campo assistir. E eu, Vivian, assisto todos os jogos, não só do Corinthians. Lógico que quando tô do Corinthians, coloco até a minha camiseta. E aí, quando vocês começaram a falar que vocês iam fazer. O Thiago contou para mim o dia que gravou comigo no Compartilha Cast. Eu falei, peraí, eu agora, como comunicadora, também tenho um podcast que se chama Compartilha Cast. Falei, eu tenho que estar junto, porque isso vai ser o meu hobby, né? Fazer um podcast de futebol. E aí tem que ter a voz feminina, porque você que está nos assistindo sabe que mulher também gosta de futebol. E eu vou trazer esse lado mais angelical das mulheres para a gente continuar falando tudo sobre o que acontece nos bastidores. Não só gosta, como entende de futebol. E eu vou Isso. falar que o amor de futebol eu tive pela minha mãe. Minha mãe já faleceu, mas minha mãe amava futebol, ia em todos os jogos, eu via futebol o dia inteiro. E ela era fanática. Eu tenho várias histórias com a minha mãe referente ao futebol.
E minha mãe só ia em jogo do Corinthians, minha mãe nem joga em outro time. Minha mãe era fiel, não colocava verde. Uma vez fui levar ela no show do Roberto Carlos, que ia ser na Aliança, falou, no Aliança eu não entro ali nunca. Minha mãe era aquela É fanática. Meu fanática. pai não, aí com meu pai já fui em jogo do Palmeiras, do Santos, na Javari, com o Juventus, Portuguesa Santista. Meu pai é de assistir todos os jogos, foi onde eu peguei amor de acompanhar futebol. Mas como tá associado ao Thiago, foi ex-jogador, Thiago, só ex-jogador vai sentar nessa mesa? Só quem vai ser convidado nosso aí? Não, a nossa ideia é trazer todo mundo que faz parte do futebol, desde torcedores ilustres, desde funcionários de clube que tem bastante história para contar, aquele roupeiro que trabalha pertinho dos jogadores, ex-jogadores, jogadores atuais, enfim, tudo que envolve os bastidores do futebol, a gente pensa em trazer aqui para bater um papo bem legal. Porque É às vezes quem tem a melhor história não é quem faz gol, né? Exato. exatamente isso. E eu queria até aproveitar esse gancho e perguntar para vocês: e o que que o nosso público pode esperar desse podcast, meninos? Acho que foi como eu comecei, resenha. Acho que todo mundo quer saber o que que acontece nos bastidores, porque dentro de campo tem diversas câmeras ali e hoje tem o VAR, tem tudo, enquanto sabe tudo até labial o pessoal tá pegando, né? Até que as pessoas estão conversando ali. Então, eu acho que o pessoal quer saber o que que acontece nos bastidores, que o Thiago já me contou umas ali nos bastidores da época de São Paulo, que acho que a gente vai revelar nesse podcast. É muito legal porque no vestiário, no hotel, na concentração, nos treinamentos, que eles passam a maior parte do tempo treinando e estando junto do que nos jogos, acontece muita coisa, muita história, muita risada, muita história triste, que, né? Não é só alegria o futebol, tem muita coisa que é triste e a gente acaba vivendo muita coisa. Eu vivi muita coisa nesse tempo que eu joguei e eu tenho muitos amigos que têm várias histórias para contar. A gente pensa em trazer vários convidados com muita resenha para contar aqui. Então, a nossa ideia é trazer tudo que você não costuma ver na televisão. Ah, é? Então, já que a gente vai falar de resenha, para a gente finalizar essa apresentação desse primeiro episódio, que a gente quis aqui só trazer para vocês o Na Meiuca Podcast, para vocês estarem conosco, acompanhando essa resenha deliciosa. Conta pra gente alguma história, alguma resenha dos bastidores, Thiago, que você, assim, lembra, depois já vai pensando na sua, que eu também vou trazer a minha. Eu tenho várias também, muito engraçadas. Então, tem aí uma capricha, Tem uma Thiago. boa que eu estava muito próximo dessa história, era um colega de time, né? Que eu vou falar o nome dele no final de que eu contar essa história. Estávamos na reta final de um torneio chamado Copa Paulista, que são clubes de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, que não estão em Série A nem Série B. Acho que hoje em dia também não, os que não participam da Série C, a Série C entrou nesse calendário. E eles jogam um torneio, um campeonato à parte, chamado Copa Paulista, né? E nessa época eu estava jogando pelo Juventus da Moca, e tinha um jogador que ele já vinha, a carreira dele já vinha meio que capengando, assim. Tinha passado por clubes, ele tinha vindo do Palmeiras, na época tinha Palmeiras B. Palmeiras tinha um time profissional B. E ele estava lá, aí ele saiu, foi dispensado, passou pelo São Bento, quando São Bento foi comandado pelo Rincon. Não sei se vocês lembram, mas ele não teve grande destaque. E ele acabou indo para o Juventus, né? E no Juventus também, aquela coisa de brigar por posição, não era titular absoluto. Nesse meio tempo, durante o campeonato, né? No andamento do campeonato, o empresário dele conseguiu um time na Romênia para ele. Na Na Romênia. Romênia. Só que Nossa. provavelmente era um time de pouca expressão, ele não ia ser tão valorizado E lá, nem ser visto, né? nem ser visto, não devia ser um grande salário, né? E ele ficou na dúvida se ele ia ou não, porque no Juventus também não estava tão legal. Muito bem. É, a gente jogou a final da Copa Paulista. A gente chegou na final e a gente fez a final contra o Linense. Juventus e Linense. Juventus e Linense. E o atacante do nosso time titular, porque esse cara ele era atacante, tá? Depois vocês vão entender o Calma, vocês porquê. vão já saber. Depois vai tudo fazer sentido. Ele era atacante e o atacante titular se machucou na semana da final. E ele era na época ele era o reserva imediato ali. E o Márcio Bittencourt, o treinador,
Vou pôr o Elias. Opa, já falei o Boa. nome dele. Ah, É o Elias. Elias Volante, que jogou no Corinthians, seleção brasileira. nossa. Muito bem, vamos lá. E aí o Elias jogou. 1-0 para nós fomos campeões. Gol do Elias de fora da área, um baita golaço. Foi o único gol que ele fez no campeonato. Eu acho que foi o único jogo que ele jogou titular mesmo, os 90 minutos. Quem estava na arquibancada assistindo o jogo? O olheiro do Quem? Corinthians. Sérgio Guedes, da Ponte Preta, Ah, treinador. Falou: eu quero esse cara no meu time. E na Ponte Preta, ele teve a visão de recuar o Elias para volante, meia volante, ali, segundo volante. Esse cara explodiu. Bom, aí vocês conhecem a história dele, depois da Ponte Preta Corinthians. Ele estava querendo ir para a Romênia semanas antes dessa final. E imagina se ele fosse, nada disso ia acontecer. Ele foi jogar no Atlético de Madrid, foi vendido, ganhou uma grana legal, fez a vida dele, da família dele. E tá no Casé agora. é, Ah, ele tá no Casé? Foi, ontem tava no Que Casé. legal, não, mas então. ele também tá como. Eu não sei exatamente se é só comentarista. Ontem ele tava na TNT. Então errei, é verdade, É. ele tava no TNT. TNT. Então, essa história é bem bacana, porque eu tava do lado dele no vestiário quando ele veio contar pra gente que ele contou pra alguns só, que ele teve essa proposta da Romênia. E aí uns falaram: vai, né, você não tá sendo usado aqui. Outros: não, fica, cara, pô, você joga pra caramba, uma hora vai aparecer uma oportunidade. Aí, ó, Olha aí, que é uma história coisa. bem bacana. E você, Renato, tem uma Eu tenho história? duas Não, histórias. mas você conta uma Vou só. contar uma que eu vou guardar para outros episódios. Não vou gastar tudo no primeiro dia. Tá preparada para se arrepiar? Ah, meu Porque essa Deus. história é pesada. Eu, como falei, nasci dentro do Parque São Jorge, lá frequentava o clube todo final de semana. E a minha vida era a parte de manhã piscina, o dia inteiro, e à tarde futebol. E aí, nesses intervalos de piscina, futebol, eu ia ver o treino dos jogadores. E eu tinha um jogador que eu amava. Não me pergunte por quê, mas eu amava o Tupanzinho ali na década de 90. Todos os treinos, mas todos os treinos eu ia pegar autógrafo com o Tupanzinho. Era o Tô- corte de cabelo. Mas era mais ou menos assim, que ele era diferente, tinha um corte de cabelo, mas imagina um penteiro, todos os treinos ia lá e pedia autógrafo pra ele. Só Você que ainda tem os autógrafos dele? Tenho. Ah. Só que o Tupanzinho, ele não era o centro de atenção daquele time, ele era até reserva daquele time, ele era o talismã, mas ali tinha o Neto, tinha o Wilson Mano, tinha outros grandes, Viola. Viola, tinha o Ronaldo, tinha grandes nomes. Só que eu ia sempre pedir autógrafo pro Tupanzinho. Chega, final de 90, Campeonato Brasileiro, Corinthians nunca ganhou, primeiro título brasileiro em cima de São Paulo, quem fez o gol? Tupanzinho. Tupanzinho. O Tupanzinho fez o gol. No treino seguinte, ele fez o treino, ele foi, acabou o treino, ele foi lá para o alambrado, começou a procurar, procurou, me chamou, falou: vem aqui dentro que eu preciso falar com você. Aí eu fui e falei: ó, essa camisa, porque você sempre acreditou em mim, você sempre confiou no meu trabalho, e você pediu autógrafo todas as vezes, Que eu fiz legal. esse gol em Olha, tô homenagem a toda você. arrepiada, até emocionada. Aí veio o Globo Esporte, me entrevistou, dei entrevista no Globo Esporte, e ali meu amor do Corinthians aumentou ainda mais. E eu quero um dia o Tupanzinho sentado nessa cadeira, eu quero dar um abraço nele, porque ele mudou a minha história com o futebol. Mas Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Nos dias que você ia pegar o autógrafo dele, ele dava sinais de que já te reconhecia? Sim, já. Porque Legal. imagina todos os treinos, Aham. Thiago, era todos. pentelho, né, do Renato? Porque eu era sócio, então eu tava lá Sim. sempre e pedia pra ele sempre. Acabava o treino, era sempre. Eu acho que ele vai amava, lembrar de você. com certeza. Ah, vamos... Ó, Tupanzinho, você já tá convidado aqui, hein? E eu tenho uma história muito engraçada. Até já contei em outros episódios, mas o Corinthians foi campeão paulista em 2019 e a gente tinha cadeira lá no Corinthians, então todo jogo a gente estava lá. E aí na final, a gente deixou o carro dentro da Arena Corinthians estacionado, fui pegar o elevador para poder subir lá para nossa cadeira. Quando eu aperto o botão, abre a porta, tava o Duílio, tava o Carille, tava toda a organização. O Carille era o técnico do Corinthians na ocasião. E aí eu fiquei, assim, em choque, né? Porque eu falei: caramba, afinal, eu ainda olhei pro meu marido e falei assim: é o Carille? Ele falou: é. Daí eu falei, né, do jeito que eu sou, toda expansiva, eu falei: Carille, a gente vai ganhar esse título, né? Ele falou: vamos. Eu falei: então deixa eu te pedir uma coisa, Carille. Não coloca o Wagner Love, porque você passa a bola pro Wagner Love, ele perde a bola. Ele tava numa fase meio meio. A torcida pegava no pé dele, essa era a Porque era assim, história. passava a bola pra ele, ele perdia a bola. E eu ficava louca com aquilo, né?
quem que fez o gol da final? Corinthians e São Paulo, eu lembro desse E jogo. a gente foi campeão. Wagner Love. Eu falei, ainda bem que o Carille não viu. O gol quase nos acréscimos, 40 e pouco. Eu tava nesse jogo, eu chorei nesse jogo. Foi quase nos acréscimos ali. Olha, eu não sei, juro pra você, eu não lembro com quem jogou, você tá falando que foi São Paulo. Eu tenho a Foi. foto, né, que eu tô dentro do elevador, depois eu até coloco aqui pra vocês, porque eu falei, não coloca o Wagner Love. E ele colocou, graças a Deus não me ouviu. E fomos campeões. Então, essa foi uma experiência muito engraçada. E você sabe que o Wagner Love passou na base do São Paulo, né? Só que eu sou um pouco mais velho que ele, então a gente não conviveu. Mas ele ficou lá uns 2, 3 anos e o São Paulo não aproveitou, ele acabou indo pro Palmeiras. Pois é, e do Palmeiras foi pro Corinthians e do seu. Ah, ele foi um baita jogador. Wagner Love Óbvio. jogou muita Tá bola. jogando até hoje. É. Tá jogando até hoje, né? Tá, Wagner Love. É, então. Pois é, ó, a gente já deixou aqui para vocês um pouquinho do que vai acontecer aqui nos nossos próximos episódios. Vem com a gente. Esse é o Na Meiuca Podcast. Obrigada, Renato, por você fazer parte dessa mesa. Obrigado, Thiago. Vamos fazer muita resenha aí. E a gente agradece você que esteve conosco nesse primeiro episódio apresentando o nosso Na Meiuca Podcast. Quer dizer alguma coisa, meninos? Então segue o nosso canal, compartilha, porque a gente tem que chegar no maior número de pessoas possíveis. E logo que o nosso primeiro entrevistado, eu duvido que você vai adivinhar quem é. Já vou dar uma pista, é alguém que tá nessa mesa aqui. O que eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, se inscrevam, que vocês vão curtir bastante o que vai rolar nessa mesa aqui. Esse é o Na Meiuca Podcast, exatamente a resenha, o que acontece nos bastidores, o que acontece no futebol. Então vem com a gente, Na Meiuca Podcast. Boa.